Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Pilotos, ou primeiro episódio de uma obra. Um elemento muito importante em qualquer obra, seja animada ou não, para introduzir uma história para o seu público. Sejam executivos de uma empresa milionária que cheira ovo podre, ou pessoas normais como eu e você, que só querem apreciar o que o seu criador tem a oferecer. Sejam tão ligados nisso, eu sei que vocês clicaram no vídeo pelos roxinhos na thumb, mas contexto nunca é demais, não é mesmo? Claro que tem rostos na indústria que vão se destacar mais, que vão fazer um melhor trabalho, e aqueles que vão ficar manchados por obviamente serem abaixo da média ou muito ruins. Tipo, muito ruins mesmo. E nesse vídeo eu irei falar sobre alguns que mais me chamam a atenção, dando exemplos bons e exemplos ruins de como fazer um piloto e uma introdução boa para a sua obra, deixando claro que eu não sou nenhum especialista. Eu também tô começando nesse mundo de animação e histórias. Eu sou uma pessoa normal como você que tá aí do outro lado. Então, por favor, se eu falar alguma coisa errada, pega leve na crítica aí nos comentários. Eu não sou dono da razão, você pode muito bem discordar do que eu vou falar. Começando pelo meu favorito de todos aqui. Olha, eu não vou mentir, eu amo o Mundo Torajo, eu amo essa série, eu amo esses personagens, eu amo tudo que esse canal representa. Mas uma coisa que eu fiquei com um pezinho atrás é o primeiro episódio de Algoritmos. Agora, como fã desse que isso aqui tudo era mato, eu tenho que admitir que eu amei esse primeiro episódio. Mas assim, como todos os outros episódios e pilotos que eu vou mostrar nessa lista, eu vou criticar como se fosse uma pessoa nova. Afinal, você entra numa série sem saber do que ela se trata, e o piloto é justamente aquilo que te introduz àquele mundo. Então não faria sentido eu entrar numa série, sei lá, Digital Circus, já sabendo o que é abstração, NPCs e o que é aquele mundo. Sendo que eu nunca toquei no primeiro episódio. Se você for ver o episódio de Algoritmos nessa visão, você vai perceber que tem umas coisas muito confusas para pessoas que caíram de paraquedas. É só você ver qualquer pessoa reagindo. Uma pessoa que nunca viu o Mundo Torajo, você vai perceber que essa pessoa não vai entender direito, ou vai ficar com dúvidas que deveriam ter sido respondidas no primeiro episódio. Mas vamos por partes. Sinceramente, um dos maiores erros desse episódio foi ter começado com um Morajo e um pesadelo com algoritmos, porque, como eu disse antes, você não vai saber o que é algoritmos antes de assistir o episódio, muito menos quem é Morajo. O episódio continua com o pessoal gravando no estúdio, beleza, né? E o Morajo tá todo deprê das ideias, e sai um catarro preto da mão dele, e ele é machista com a Azumi, tirando o papel à força da mão dela. E a Azumi, obviamente, fica brava, eu ficaria no lugar dela. Acontece uma treta e tal, e acontece o que pra mim foi a pior coisa desse episódio. Não sei o que lá, tu nem consegue dizer pro Torajo que tu quer dar uns pega, né? Eu fiquei com a mesma cara da Azumi nessa cena. Por que essa frase existe? Ah, mas é pra entender que o Torajo e a Azumi se gostam. Mas, cara, essa cena foi tão aleatória que se tu mudasse isso pra qualquer outra frase, não ia mudar nada. Foi completamente desnecessário. Se esse era o objetivo, meus parabéns, só me fez odiar ainda mais essa cabeça de tomate. E ainda tem aquilo, quem chega na série sem saber de nada, só vai receber essa informação do nada. Aí não entende se foca na gosma preta, na briga entre os dois ou na declaração de amor forçada. E cá entre nós, hein? Mas, meu Deus, como o Torajo é tapado! É como se eu pegasse o grupo de personagens do meu canal e em uma cena onde os dois estão tretando, a Tamashi e o Liteu solta. Ah, é que tu não consegue dizer pro Onix que gosta dele. Tipo, pra quê? Vocês nem sabem quem são esses dois. Pra que essa informação do nada? Eu sei que eu tô fazendo tempestade de copo d'água, mas é que essa é a única coisa que me deixou muito irritado nesse episódio. E ainda tem a cena a seguir, com um Morajo que vai pra casa da Azumi e vem com aquele papo, né? Eu realmente tô com algoritmos, eu achei que ele ia vazar, mas não vazou. Eu me ferrei. Nisso dá pra entender que aconteceu alguma coisa antes disso, mas não é contado exatamente o que é. Entende como isso parece incompleto? É tipo quando lança spin-off do Cellbit, mas pra tu entender tu tem que ver mais de 100 horas de conteúdo, senão tu fica perdido. O primeiro episódio parece focar mais em introduzir os personagens e a sua dinâmica, como a Azumi sendo a alegrezinha do grupo, o Lin sendo quieto e otaku, o Morajo irritadinho e meio depressivo, e o Torajo, né, que é o Torajo, não tem muito o que dizer. Porque além da cena da Azumi e do Morajo, ainda tem o Lin e o Torajo, e nessa cena tem sim mais detalhes sobre o que aconteceu no passado, com uma reportagem, né? Que o pessoal prestou mais atenção na receita de brigadeiro azul do que qualquer outra coisa. E o Torajo preocupado com o Morajo, depois dele ter sido possuído por uma gosma preta estranha e como aquilo era traumatizante.
Sim, gente, a gente já entendeu que o Moraes tá com gosma no corpo. E sobre eles não terem pensado nas consequências. Mas consequência do quê? Mas apesar de tudo isso, essa animação tá no meu coração. Como todo esse canal. São simplesmente detalhes que poderiam melhorar a experiência. Eu imagino que a partir do segundo episódio as coisas vão ficar muito mais interessantes. Aquele episódio é simplesmente magnífico. Mas sobre o resto do mundo Torajo, eu irei deixar para outro vídeo. Mas sabe um piloto que mesmo quem acompanhava o canal não entendeu porcaria nenhuma? Então... eu já peço desculpas de antemão, porque não vou conseguir pôr em outras palavras o que eu vou dizer na review dessa série, né? Essa série é um caso perdido. Não tem profundidade, carisma ou qualquer outro apoio do público, principalmente depois das polêmicas. Óbvio que eu reservo todas essas críticas ao Lúster. Os animadores não têm culpa de serem mal dirigidos. Eu sinto que às vezes ele não leva a série dele a sério, porque apesar de todas as críticas, parece que ele não vai estudar ou ir atrás de experiência pra levar pra sua série. É algo muito largado. Mas enfim, agora sobre a série. Ai, a série. Guardem essas palavras. Essa série parece uma fanfic que o Lúster decidiu animar. Os personagens não têm profundidade, propósito e muito menos carisma pra fazer a gente se apegar minimamente com eles. Ele quer que a gente se apegue ao Duca, o protagonista, com base em vitimismo, burrice, tanto emocional quanto de QI. Meu Deus, quando eu assisti esse piloto pela primeira vez, eu senti que eu tava jogando meu tempo fora. Sabe aquela frase, falou pra porra e não falou nada? Esse é o resumo dessa série. É uma série vazia. Eu sei que o Lúster botou a culpa da qualidade questionável nos artistas que ele contratou, entre milhões de aspas. Mas é impossível falar só da qualidade da animação enquanto o roteiro, personagens, conceitos em si da série é tudo torto e feito nas coxas. Poxa vida, eu sou fã de Mob Psycho 100, tu já viu a qualidade daquele mangá? Por que tu acha que a obra fez sucesso? Porque a história é boa pra caramba. Se o problema de The No Raccoon fosse a animação, a gente tava bem demais. Mas isso tá longe de ser o principal problema. E eu acho um enorme desrespeito, sinceramente, de colocarem tanto peso nos animadores e dubladores, quanto o erro tá nas costas da direção, ou seja, o Lúster e os amigos dele. Eu não sei como ninguém daquele lugar não notou que tinha alguma coisa de errado na produção. Agora voltando a falar da série, o Duca. Ele não é só burro, ele ainda por cima é egoísta. E o pior é que a série não demoniza isso, tanto no piloto quanto no primeiro episódio. Eles tratam a arrogância do Duca como se fosse um traço de personalidade bobo. Cara, ele largou a mão da única amiga dele que gostava dele, de ir atrás dele, vai atrás de uma rapaziada que tava quase apedrejando ele em praça pública. Isso não seria problema se os personagens, pelo menos algum personagem, entendesse isso e criticasse, mas não. Ai, introvertidos preferem ficar sozinhos e que você invade o espaço pessoal. Meu irmão, se ele valoriza tanto o espaço pessoal dele, por que que ele quer que tu invada o espaço pessoal dele? Enfim, eu me exaltei, perdão rapaziada, não vai se repetir, tá bom? Desculpa. Enfim, o piloto começa com o Duca contando a lore da cidade pro Trufa. Eu sei que o nome dele mudou no próximo episódio, mas eu gosto muito mais de Trufa que Trude. E o Trufa não só ri do sonho do cara, ainda faz bullying por ele ser meio guaxinim. Nesse meio tempo, o Duca acha o Rock, que é machista. Essa é a única personalidade dele. E vai levar um negócio que o Rock tava levando pra mãe dele. Que com certeza não é a vila da série, gente. Até o Vox de Hasbin Hotel é menos incompetente que esse projeto de Mamãe Gothel. E aí ele desabafa pra mulher e ela conta outra lore, falando que se ele fugir da cidade, o capeta vai pegar ele. Enfim, ditadora, manipuladora. Ah, sim, lá essa série tá fazendo meu cérebro derreter. Aí rola a festa de 20 anos da cidade. Como que uma cidade inteira foi feita em 20 anos? Simples, essa cidade tem o tamanho de um bairro, ou menos que isso. Aí a mulher fala na frente da cidade inteira que eles se livraram dos não guaxinins. E ainda antes falou que existia o ceifador lá, o capeta. Enquanto o Duca é um híbrido de guaxinim com outra coisa. E é assim que finalmente o Duca foge pra floresta, se perguntando se a mãe dele mentiu pra ele sobre não existir outras raças, sendo que ele é um híbrido. Eu tô gastando muito tempo nessa série. Enfim, ele canta, o capeta aparece, ele confirma a teoria e vira um capetão também.
Não foi tão difícil, né? É curtinho até o episódio. 40 minutos. 40 infinitos minutos. Eu preciso falar alguma coisa. Eu não queria me estressar falando sobre essa série, mas toda essa polêmica me irritou tanto. Principalmente com os animadores, artistas e dubladores que acabaram sofrendo por conta de uma direção barata. E nem me façam resumir o episódio 1, porque ele é basicamente um compilado de cenas jogadas que não desenvolvem nada. Cara, o meu cachorro deve ter mais profundidade que essa série. Itens! Essa obra que foi lançada faz um mês, desde que eu tô roteirizando esse vídeo, é um ótimo exemplo de como fazer um piloto, que apesar de não abranger tantos temas, ele faz o que propõe e é muito carismático. Os protagonistas são Axel, Aura e Carlos. Aliás, o Carlos é dublado pelo Fábio Lucindo. Tem o Ash nesse piloto. E a Aura tá tipo, ah tá, mas tu sabe como é que doma um cão do inferno? E o Axel tipo, fia, confia no pai que inimigo cai. Eles chegam lá na toca dos bichos, que são as coisas mais fofinhas do mundo, que a gente maria. Mas dá merda, e eles viram os real cão do inferno. Rola uma perseguição linda desse V, com eles tacando pau nos bichos, correndo, pulando. Na moral, a estética desse piloto é muito bonita. E aí eles correm pro Carlos, porque ele tava preparando uma armadilha, e toma-lhe pau nos cães de novo. E no fim eles acabam indo pro canil, que era o lugar certo pra eles irem domar os cães, se não fosse o cabeçudo do Axel. E o Axel se ferra. Absoluto cinema. Eu não tenho o que reclamar de Rickon, sinceramente, porque, tipo, ele é basicamente tudo que eu critiquei nos outros pilotos, só que o contrário. Ele acerta em cheio, os personagens são carismáticos, a estética é muito bonita e o roteiro não deixa a desejar. Isso é o que eu imagino de um piloto que deixa muita coisa em aberto, mas não parece incompleto, sabe? E sempre deixar aquele gostinho de quero mais. E tudo nisso numa animação de 10 minutos. Eu não preciso de muito, desde que seja bem feito. Não preciso de 5 quilos de diálogo expositivo ou detalhes desnecessários. Só o básico funciona. Eu acho que é um ninho. O que é um piloto? Aquele que dirige qualquer embarcação aeronâmica. Não, calma, esse não é esse piloto. É um capítulo de teste, um protótipo de uma série de TV, criado para apresentar a ideia, personagens e o tom para emissoras ou plataformas, a fim de conseguir aprovação e financiamento para produzir a temporada completa. Existem séries que erram nessa proposta, as que acertam, e temos The Amazing Fucking Digital Circus. O piloto não só introduz perfeitamente cada personagem, como também apresenta ao mundo e o principal conflito da série, a abstração e o Kane criando suas aventuras doidas. Essa fórmula se manteve nos outros episódios, com cada um aprofundando um tema ou personagem. O primeiro episódio é uma introdução perfeita. Não há muito o que dizer, Digital Circus tem um piloto excelente. Eu coloquei ele na lista porque é um ótimo exemplo de como fazer um bom piloto, o que me faz questionar se The Nura realmente se inspirou na série. O que eu mais gosto nesse piloto é que a Pomni serve como o nosso ponto de vista daquele mundo. Tudo que é introduzido no primeiro episódio é através da perspectiva dela, que é a novata, assim como a gente. Nós também não entendemos nada do que tá acontecendo. Isso é similar ao que eu mencionei sobre o Algoritmos, onde entramos sem entender o que tá acontecendo. Mas no caso de Digital Circus, se ele começasse com a Pomni já entendendo tudo do circo, ou sem a Pomni, e já com os personagens entendendo o que tá acontecendo no circo, seria muito mais confuso. Tanto o segundo episódio de Digital Circus quanto o primeiro de Algoritmos começam com um pesadelo da protagonista. A diferença é que em Digital Circus entendemos que a Pomni tá meio traumatizada com os eventos do primeiro episódio. Já em Algoritmos a gente não entende muito o motivo. Enfim, esta série é o melhor exemplo, junto com Hittens, de criar um ótimo piloto. Então, quando for criar sua série indie, se baseie nesse piloto que vai dar, ó, certinho. E por último, mas não menos importante... Ai, Rasbin Hotel. Viviane Medrano. Eu, sinceramente, não acho essa série tão ruim. Quer dizer, eu não gosto de Rasbin, mas em questão técnica, não tem tantas falhas. Claro, se for ignorar o design dos personagens. Mas assim como na série do Luster, o problema do Rasbin Hotel foi eles terem começado o primeiro episódio a partir da introdução do piloto, deixando muita introdução de lado e indo direto pro assunto principal. Um lado positivo do piloto é que ele não se levava a sério. Tudo era mais exagerado, cartunesco, bobo, e o que combinava demais com a estética grotesca da série, justamente por não levar a sério quão exagerado aquele mundo é. O piloto sabe que é exagerado e aproveita isso, o que infelizmente não continuou na série, que continua com o exagero e bobice, mas com um ar mais sério, que estragou um pouco a experiência. O piloto começa com um pouco da lore do universo, a introdução dos personagens no inferno. Depois mostra Charlie divulgando o hotel dela pra redimir demônios, que é a pegada central da série. Mas aí o Wade aparece e estraga. Então Alastor aparece oferecendo ajuda por estar com um tédio tremendo.
tremendo, com certeza não tem segundas intenções. Aí o Serpentius ataca o hotel, e então Alastor aparece oferecendo ajuda por estar com um tédio tremendo. Com certeza não é, porque ele tem segundas intenções. Aí o Serpentius ataca o hotel por culpa do Alastor e é totalmente humilhado. Eu não tenho muitas críticas ao piloto de Hazbin, tirando os pontos que eu já falei. Se eu fosse falar mais sobre Hazbin Hotel, eu acabaria repetindo muito do que o público já deve ter escutado, porque eu não gosto da série. Eu ainda acho que a série precisa melhorar, principalmente a segunda temporada, que eu não assisti, mas parece que foi broxante. Este foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. É super de boa vocês não concordarem com a minha opinião, como eu disse, é só o que eu acho sobre os episódios. Só pra deixar claro, tirando The Raccoon, todos os pilotos que eu citei são bons e valem a pena ser assistidos. É normal ter outras visões e gostos, e isso não é um problema. Tirando The Raccoon, sério, passa longe. Então é isso, muito obrigada e adiós!